Adamo, vai você e depois o Valmir Salles. Existe uma questão muito específica da área de transportes, mas que mexe com a vida do cidadão. É o crescente número de roubos e furtos de tacógrafos e módulos de ônibus e caminhões, que são crimes locais, mas que acabam tendo uma atuação nacional. Só para o nosso ouvinte telespectador entender rapidamente, o tacógrafo é como se fosse uma caixa preta do ônibus e do caminhão, registra os principais funcionamentos, e o módulo é o que faz o ônibus e o caminhão funcionar, a porta, a partida do motor, etc. Só que o problema é o seguinte, esse módulo é roubado de um ônibus urbano em São Paulo, a população fica sem o ônibus ou tem que colocar um ônibus velho no lugar. Só que esse módulo, esse tacógrafo, ele é vendido na Bahia, é vendido no Rio Grande do Sul. Como que o governo federal pode ajudar no rastreamento desses equipamentos, por exemplo? Aí entra o receptador, né? Exatamente. Aí entra o receptador e aí entra algo que é fundamental, que é a integração. Ou seja, não é possível que, veja, você tenha essa informação, Adamo. E não é possível que a nossa polícia não tenha condições de saber isso de forma institucionalizada. A Bahia tem que se comunicar com São Paulo, que São Paulo tem que se comunicar com a Bahia. Esse é nosso trabalho. Então, quando você fala do SUS da segurança pública, nós já temos, é o SUSP, e queremos constitucionalizá-lo. Por quê? Porque uma vez constitucionalizado, nós vamos ser obrigados a sentar e trocar informações, trocar bancos de dados, ter, por exemplo, olha que interessante, que nós não temos, um BO, um boletim de ocorrência que tem alcance nacional. Hoje, você faz um boletim de ocorrência, eu gosto sempre desse exemplo, trago aqui para São Paulo, né? Você faz um registro, uma ocorrência em Franca, registra a ocorrência, se o sujeito não ficar preso, ele anda 40 quilômetros e está em Minas Gerais. E a polícia de Minas não vai saber que teve um boletim de ocorrência em Franca. Né? Isso só acontece para os estados que adotam o PPE, que é o Procedimento Policial Eletrônico do Ministério da Justiça, que são hoje 14 estados em todo o Brasil, em especial do Norte e do Nordeste. Então registrou um boletim no Amazonas, o do Pará já sabe, do Piauí já sabe. Mas São Paulo não. E nós precisamos disso. Eu nem acho que o Brasil inteiro vai aderir ao PPE, porque eu não vejo São Paulo, né, largar o sistema de São Paulo para aderir ao sistema do Ministério da Justiça. Hoje qualquer cidadão pode tirar uma carteira de identidade em qualquer estado do país. Mas só, Valmir, só concluindo, a questão é a seguinte, vamos construir a interoperabilidade, a gente está trabalhando isso. Outro dia um estado que não quer ter o PPE foi pedir acesso ao PPE. Eu disse, beleza, mas você dá o acesso seu ao PPE também. E ele topou, é isso, esse é o caminho. Né? Quanto à carteira de identidade, Valmir, a carteira de identidade nacional está aí para evitar que o sujeito tenha 3, 4 identidades. É segurança pública. Pode ter 24 se ele quiser, né? Eu já vi, exatamente. Já acompanhei prisões que o sujeito tinha 6 RGs. Pois é. Cada um no estado. Sim. Não por outra razão, a gente olha isso como segurança pública. É Salaro, muito importante. Vai lá, pode fazer a sua. Doutor, alguns especialistas, voltando à operação da semana passada, que teve uma grande repercussão, especialistas dizem que o governo federal e o governo estadual procuravam, cada um ao seu modo, ser o protagonista dessa operação. Como é que foi? Foi uma operação integrada entre o governo federal e o governo estadual para combater o crime organizado aqui em São Paulo? O foi mais polido, né? Quem que é o pai do filho bonito? O pai do filho bonito são as polícias, a Polícia Federal, os ministérios públicos que trabalharam de forma absolutamente integrado e foi falada aí a questão das coletivas e tudo mais. Que foi no mesmo horário, né? Eu lembro que eu fiz aqui em São Paulo, outro estava em Brasília. Foi uma prestação de contas que se deu no aspecto federal e aqui no estado. Não confundiu a opinião pública? E acho que as pessoas não entenderam todo o tamanho dessa operação e o objetivo dela principal. Na verdade, é uma prestação de contas. O importante é que foi sim uma ação conjunta, em especial aqui do Ministério Público de São Paulo e da nossa Polícia Federal. Eles trabalharam desde o início juntos, construíram juntos essa operação. Então, as instituições, todos aqueles que participaram estão de parabéns. A coletiva foi uma prestação de contas que se entendeu necessário no âmbito federal e no âmbito estadual. Vai lá, Galvão, e depois o David. Sim, secretário, eu senti falta, nessa linha ainda do trabalho conjunto entre Polícia Federal, polícias estaduais e ministérios públicos, eu senti falta justamente dos estados onde as facções estão instaladas.
Por exemplo, Ceará, Amazonas, Bahia, Pará. Os órgãos de segurança pública desses estados não participaram dessa operação? Essa operação teve um foco, que foi a questão de combustíveis e a questão de determinadas fintechs que estavam aí recepcionando essas quantias, tramitando essas quantias. Ou seja, concentrada em São Paulo. Ela foi concentrada. Agora, operações a partir daí devem surgir que envolvam outros estados também. Porque isso, também não foi só em São Paulo, teve outros estados que participaram. Eu digo isso até porque a facção lá do norte, que tá lá no Amazonas, a facção dos irmãos lá, que eu não lembro o nome exatamente, que está no Ceará, ela também deve lavar dinheiro assim como o PCC, como o Comando Vermelho. Sim. Olha, o César... Só para fazer um parênteses, claro. Será que é a mesma estrutura do jogo do bicho? Quer dizer, tinha o grande bicheiro e os outros pequenos bicheiros que lavavam, que descarregavam as apostas nesse grande bicheiro? Quer dizer, o senhor acha que isso pode acontecer? Essas pequenas facções descarregando nas grandes facções? São fortes nos estados. É importante destacar que as grandes facções, elas trabalham muitas vezes com a questão de como é que se diz? Aquelas... um franchise, né, vamos dizer assim, com outros grupos com franquias, melhor dizendo, boa. Essas franquias trabalham, tem lá uma certa subordinação, mas o crime organizado ele não é tão organizado assim como as pessoas imaginam, porque todo mundo imagina uma grande liderança dando ordens e etc e tal. Funciona mesmo um pouco solto tudo isso, eles vão se acertando, de vez em quando tem uma brigazinha, e etc e tal. Então, o que é importante? É importante que essas ações, que esse modelo de operação da semana passada, ele passe a ser um modelo em nível nacional, que isso possa e que isso deva acontecer também nos outros estados do Brasil, em especial no norte, nordeste, que tem grandes problemas também com o crime organizado. Mas esse é um modelo que veio para ficar. Vai lá, David. Não, acho que a pergunta principal também é em relação aos laranjas, né? Porque a gente tem visto uma concentração muito grande de pessoas que não têm poder aquisitivo, de repente, um boom financeiro. E dessa maneira, a gente consegue perceber, assim, que houve envolvimento do crime organizado. Não sei quem citou aqui da bancada em relação às padarias, que inicialmente era do Murad, né, da família do Mohamed, que é um dos cabeças que ainda está foragido nessa operação, que parentes dele inicialmente tinha a rede de padarias, depois passou-se para nomes de duas mulheres que são laranjas. Então, assim, de que forma também que vocês vão criar um mecanismo para identificar essas contas? Porque o dinheiro é pulverizado de uma forma muito rápida hoje. O Pix, né? A gente vê uma dificuldade dos delegados que às vezes vão investigar, que passou para a conta do Evandro, do César, do Salário, do Adam, então de todo mundo. Então pulverizou e não consegue chegar mais a realmente recuperar essa quantia. Olha, isso demanda expertise, preparo, não por outra razão. A gente tem trabalhado e vamos fortalecer, está cada vez mais trabalhando para fortalecer, por exemplo, o COAF. O COAF é uma agência fundamental hoje. Tentaram enfraquecer. Sim, mas hoje ele está fortalecido. Acho que é legal esclarecer. Isso, o COAF hoje está lá um grande personagem, um grande amigo, um grande profissional, que é o Ricardo Saad, delegado federal que cuidava do Departamento de Crime Organizado. Ele foi para o COAF, tem expertise, entende a importância do COAF. A Senasp vai ajudar o COAF de maneira que nós vamos mobilizar pessoas, vamos ajudar em termos de recursos humanos. Mas o que faz o COAF? Possa ter. O COAF é o órgão que os bancos, eles são obrigados, e agora as fintechs, quando há um volume financeiro inadequado, por exemplo, aqui o Mário Sarrubo, funcionário público que não tem muito dinheiro, de repente, né, roda lá 300 mil reais na conta do Sarrubo, lá entra o dinheiro, ele passa, o banco fala, isso aqui não é normal, ele avisa o COAF. E o COAF... Posso até dar um exemplo, secretário? Claro. Vamos supor que o César fez um pagamento de 15 mil reais. Vai acender uma luz vermelha no COAF. Exatamente. Porque de onde o César recebeu esse dinheiro e para quem ele está passando. Esse é o exemplo mais... Exatamente, né? Exatamente. Singelo. Um valor fora do normal que roda na sua conta. O banco é obrigado a informar o COAF, faz uma análise daquele dado e informa as agências, Ministério Público, Polícia Civis, dizendo, tá aqui. Inclusive eu, né, a autoridade hoje do Ministério da Justiça, lá estou num cargo, um funcionário público no Ministério da Justiça, esse é um cara que está exposto, mexe muito com licitação, teve um movimento atípico aqui, vai lá.
E aí vai, no meu caso, para o Ministério Público, para as corregedoras, para as agências, para as polícias e assim por diante. Mas tem uma crítica também em relação ao COAF sobre o guarda-chuva que ele está, né? Deveria ter mais autonomia, na sua opinião? Olha, ele está hoje na Fazenda, né? O importante é ele funcionar, né? Ele saiu do Ministério da Justiça para a Fazenda, né? Em algum momento saiu. Então, essa é a crítica de algumas autoridades, porque a gente está no dia a dia conversando e... mas veja, hoje chega o Ricardo alguém Saad, que você não quer investigar e fala, opa, esse daqui vamos deixar para lá. Posso até concordar com você, mas hoje com o Ricardo Saad lá, ele está quase no Ministério da Justiça, o Saad é muito próximo de todos nós. Acho que a gente vai ajudar, vamos tentar fortalecer o COAF. E esse é o caminho, viu, César? Porque é a partir daí que a gente consegue também ter um olhar sobre as movimentações financeiras. E aí você vai pegar o laranja, né, que abriu uma continha de banco lá na Caixa Econômica, e de repente tem um volume enorme. Esse é o caminho que a gente pode chegar. Estamos chegando aí aos últimos 20 minutos, dá tempo de fazer mais uns giros, né? Assim, que o negócio está funcionando bem aqui. Vai lá, Adamo, e depois a gente faz mais uma abertura aqui, por favor. Está funcionando tão bem que se a gente combinasse as perguntas não ia sair tão bem assim. Não precisa nem distribuir. E os colegas falaram da pulverização. Existe uma questão muito crítica em relação ao crime organizado, que é a cadeia de fornecimento de serviços que, em tese, não está fazendo nada de errado, mas a sua atuação acaba ajudando a legitimar, legalizar ou mesmo deixar com que permaneça a atividade regular. Por exemplo, é o cara que fornece a farinha para a padaria que lava o dinheiro para o crime organizado. É o cara que fornece o combustível, fornece a peça, fornece o equipamento para o ônibus do crime organizado. Em tese, ele não está fazendo nada de errado. Mas a partir do momento que ele se torna amigo desse cara, do crime organizado, e acaba tendo os negócios viabilizados por causa do crime organizado, ele acaba ajudando com que se fortaleça. Mas como acompanhar quem não, em tese, está fazendo nada de errado, mas ajuda quem está fazendo? Mas está fazendo errado, sim. Ele acaba... Por isso, em tese. Partícipe do crime organizado. Eu volto a dizer, não é? Eu vou investir no imóvel, aí alguém fala para mim, mas essa construtora, ela pertence ao crime organizado. Fala, mas não é problema meu, eu vou investir. É problema meu, sim. Eu vou investir, se eu estou colaborando, eu estou concorrendo para aquela atividade ilícita, eu vou ter que ser responsabilizado. Essa cadeia de responsabilização tem que aumentar. É uma proposta que a gente vai levar aí naquele projeto de... Mas como dosar isso, secretário? Porque, por exemplo, o cara que fornece a peça para o ônibus... Por isso que a gente tem que ter, e na proposta a gente está prevendo isso, uma coisa é liderança, etc. Outra coisa é aquele que participa, mas colabora sem estar na liderança. Tem que ser uma pena menor. A gente está prevendo isso no nosso, naquilo que a gente está propondo. Porque isso é muito comum hoje, essa cadeia criminosa envolvendo serviços aparentemente ilícitos, mas a pessoa no fundo sabe. Mas ela fala, mas esse é meu papel aqui, eu estou fazendo o meu. Uma vez não está fazendo. Mas se ele não fizer, ele está fora do mercado. O cara que não fornecer tal coisa para uma empresa de ônibus faccionada, ele não fornece para mais ninguém. Então, mas aí é que a gente tem que criar monopólios, né? vínculos de confiança com as autoridades, e essas coisas tem que mudar. E aí, sob pena, por isso que eu digo muitas vezes, a gente não gosta de falar, mas é máfia. Nós temos um estágio mafioso. Essa aqui é a grande realidade.